Pessoal, hoje a gente inicia um assunto complementar dessa disciplina de CEP2, que é a análise de falta séria, tá? Até o momento, nessa disciplina, a gente sempre focou na análise de faltas shunt. Faltas, aí tem todas aquelas combinações, trifásico, bifásico terra e monofásico, mas é importante também ter pelo menos uma noção de como fazer essa análise de faltas séria, tá? E essas faltas sérias, aí depois ali no final da aula vocês vão ver que tem diversos tipos, tá? Tanto que a gente nem vai analisar todos os tipos que tem, porque é uma combinação absurda de possibilidades. Mas a gente vai analisar os dois tipos principais, que são a abertura monopolar, tá? Que é a abertura de uma das fases de uma linha de transmissão, de qualquer trecho trifásico. A abertura bipolar, que seria a abertura de duas fases de um sistema trifásico. Vamos resolver alguns exemplos, na verdade, o mesmo exemplo resolvido para os dois casos, e depois a gente vai analisar outros tipos de falta séria que podem surgir no sistema trifásico. Então, de fato, nós temos dois tipos de falta, uma classificação mais ampla, né? Shunt e série. Quando a falta é shunt, e aí normalmente a origem é curto-circuito, ou seja, o contato de uma parte energizada com uma porção não energizada, tá? Que não deveria estar energizada, e por isso que isso é a definição de curto-circuito. Normalmente essa falta ocorre num ponto único, tá? Que a gente pode aqui chamar de ponto F do CEP, né? A análise dessa falta a gente só deve fazer, tá? A partir do ponto F. Claro, existem outras técnicas que poderiam ser analisadas, posso analisar por malhas, mas se a gente analisar por componentes simétricas, tá? A gente desenha os três diagramas de sequência e analisa a corrente de falta apenas no ponto F. O procedimento de análise da falta série para a falta shunt é praticamente igual. No entanto, se difere basicamente pelo fato de haver dois pontos. Por quê? Porque quando ocorre uma falta série, basicamente a gente não tem um contato de parte energizada com parte não energizada. O que acontece é um seccionamento da rede, uma inserção de uma impedância indevida, um rompimento de cabo, enfim, tem diversas razões que podem gerar uma falta série, mas de fato não é um curto-circuito, tá? Por exemplo, o que acontece muito aqui na distribuição, coça lá o galho em um condutor, o elo fusível percebe e secciona, funde, né? E funde apenas daquela fase e permanece alimentando as cargas das outras duas fases, tá? Isso é característica de uma abertura monopolar, tá? Que é equivalente ao rompimento de um cabo. E notem que aqui, esse cabo romper, não vai dizer que ele vai romper e vai cair ao solo, tá? Porque se caísse ao solo, daí ele seria caracterizado como curto-circuito monofásico, né? E aqui não é isso. É rompimento sem contato adicional com outros trechos não energizados. Uma fase aberta, condutor rompido ou abertura monopolar. Duas fases abertas, dois condutores rompidos ou abertura bipolar, tá? Esses são os dois principais tipos, são esses dois tipos que a gente vai analisar na aula de hoje. Considerações iniciais, tá, gerais aqui, que a gente deve ter em mente no momento que a gente vai analisar uma falta séria. Primeiro, e aqui já parte aqui outra diferenciação da falta shunt, é que aqui a gente obrigatoriamente precisa considerar a carga. Por quê? Porque no momento que a gente não tem carga, não há fluxo de corrente na rede. Tá? A gente sabe disso. A gente resolve a vazio, né? Lá o curto trifásico, e a corrente só vai surgir no momento que acontecer o curto lá na ponta lá daquela rede. Aqui, por exemplo, se a gente tem um sistema vazio, tirar um trecho de linha de uma das fases não causa nenhum tipo de perturbação para a rede, né? Não vai gerar corrente de curto. Então, não existe falta série em sistemas a vazio, tá? Necessariamente a gente precisa de carga, tá? Precisa estar circulando corrente para a gente perceber que há um seccionamento, uma falta séria. E naturalmente, né? Quanto maior a carga, maior vai ser o fluxo de corrente nas linhas, nos equipamentos, tá? E, naturalmente, o efeito da falta série será da ordem proporcional à corrente da carga. Quanto maior a corrente da carga, maior serão os efeitos dessa falta série pós-falta. Um último ponto aqui que eu
gostaria de levantar, né, que a inserção da carga implica em cálculos utilizando impedância. Tá? A gente não consegue fazer aquela simplificação de pegar o sistema e considerar ele apenas reativo, que a gente faz isso quando a gente tem uma relação x sobre r muito maior do que 1. Né? Por que não acontece isso? Basicamente não é pela rede, porque a rede na alta tensão continua sendo majoritariamente indutiva. No entanto, as cargas possuem uma característica mais forte, resistiva do que indutiva. Então, naturalmente, as nossas correntes que vão estar fluindo vão ter, nosso circuito vai ter uma parte R e X. E notem aqui que tem duas concepções que vocês podem analisar aqui. Né? Eu posso, de fato, analisar aqui um sistema de distribuição, média tensão, baixa tensão, daí eu não consigo eliminar o R. Tá? Isso é uma observação importante. Então, a rede vai ter R, vai ter X, a carga vai ter R e vai ter X. Tá? Isso não muda nada, seria a solução mais próxima da solução exata. Na alta tensão, posso desprezar o R, fica só X para a rede. Tá? A carga eu posso modelar como impedância constante, potência constante ou corrente constante. Tá? Então, mesmo que eu tenha lá os elementos de dispersão ou reatância subtransitória lá dos geradores das máquinas, e eu considerar apenas isso na hora de fazer o desenho, esses cálculos aqui de falta série, tá, vai envolver o R no momento que eu definir que a carga consumida lá tem um fator de potência. Tá? Daí ela tem uma potência constante. Tá? Não necessariamente esse R precisa aparecer como um elemento de circuito. Normalmente aparece. Nos exemplos que eu vou resolver hoje, não vai aparecer. Vai aparecer uma corrente em virtude de uma potência consumida com um fator de potência específico. Primeiro tipo de circuito que a gente vai analisar hoje é o circuito decorrente da abertura de uma das fases de uma linha de transmissão ou de alguma porção da rede. Eu falo linha de transmissão porque normalmente isso acontece em linha. Tá? Não é comum tu seccionar, por exemplo, apenas um enrolamento do transformador. Tá? Na alta tensão, normalmente as linhas de transmissão elas possuem a possibilidade de ter disjuntores monopolares, tá? Que eles abrem uma fase por vez. Já um transformador aqui, normalmente o disjuntor que está aqui conectado ele é tripolar. Tá? Na hora que tu manda um sinal de trip, tu secciona todo ele. Isso acontece porque normalmente, tá? Normalmente não. Uma abertura em uma das fases, tipo, por exemplo, um curto-circuito aqui interno do transformador, significa que o transformador está com defeito. E de repente essa falta monofásica pode evoluir para um bifásico, então, por segurança, é melhor já tirar de fora direto esse transformador. Agora, na linha de transmissão, não. Na linha, de repente, pode ter uma falta monofásica, tu tira uma fase, mantém as outras duas fases, de repente, para algum critério de estabilidade de potência, e aí tu deixa. Isso pode acontecer. Transformador não é normal, gerador não é comum acontecer isso. Tá? Então, a abertura monopolar pode acontecer pela abertura de uma chave fusível na distribuição, abertura de apenas um dos polos do disjuntor de potência, tá? E isso aqui pode ser a abertura de um disjuntor monopolar ou uma falha na abertura do transformador de um disjuntor tripolar. Isso pode acontecer, né? Tu mandar lá o sinal, ele conseguir abrir apenas duas fases, não conseguir abrir a primeira fase. Pode acontecer isso, é comum, tá? Normalmente, quando o disjuntor já está com uma fadiga bem grande ali, de já ter operado várias vezes, aí quando vai chegar para operar de novo, ele não consegue abrir. E aí, outro caso, rompimento do condutor de uma das fases. Isso vai gerar fluxo de correntes desequilibrados no CEP, mesmo que a gente lá no início analise a partir de um sistema trifásico, equilibrado e balanceado. Isso aqui é natural, isso aqui vocês já resolveram também lá na parte lá de componentes simétricos, a gente analisou alguns exercícios ali que tinham rompimento de cabo de uma das fases. Então, nesse próximo slide eu apresento para vocês o modelo que a gente vai utilizar no equacionamento da abertura monopolar. Notem aqui que aqui eu apresento um trecho de uma linha de transmissão ligada entre as barras ou nós e J, uma barra por fase, A, B e C,
Antes da falta, o sistema ele era um sistema trifásico, equilibrado e simétrico, tá? Significa que não há nenhuma assimetria na rede e a carga ela é totalmente balanceada, tá? Então as correntes vão ter o mesmo modo em todas as fases e vão estar naturalmente defasadas 120 graus entre si. Então, a partir disso, ocorre uma abertura na fase A. Essa abertura na fase A está identificada aqui, né? Pelos dois pontos F e F', e aqui nós temos um seccionamento. Ao haver esse seccionamento, a corrente nessa fase A, por não encontrar nenhum caminho, ela cai para zero, tá? Enquanto nas outras duas fases se mantém circulando correntes. A partir disso, a gente pode fazer uma análise de condições impostas pela falta, que a gente vai assumir como sendo condições de contorno para o desenho do diagrama de sequência. Da mesma forma que a gente fez lá, né, em todas as faltas shunt. Então, a gente já viu, né, que a abertura da fase A vai resultar numa corrente nula na fase A, isso é natural. Tá? E em consequência disso, né, quando a gente for aplicar a transformação em componentes simétricas, a gente vai verificar que o somatório das correntes de sequência da fase A, quando somadas, vai resultar em zero. Tá? Isso aqui é resultado da transformação utilizando apenas a primeira linha. Né? Eu esqueci de colocar aqui a equação, mas para quem não se lembra, a equação é essa aqui. ABC é igual a matriz Fortescue vezes o vetor das correntes simétricas. Tá? Então, isso aqui nós vamos estar pegando apenas a primeira linha. A primeira linha da matriz T é uma matriz que é preenchida apenas por números 1. Então, não tem nenhum tipo de defasamento aqui. Então, essa aqui é a nossa primeira condição de contorno. A próxima condição de contorno é a nossa condição referente à tensão ou à diferença de potencial que surge nesse seccionamento entre os pontos F e F'. Tá? Como vocês podem notar aqui, o seccionamento nas fases B e C não existem. Tá? O contato de F com F' continua existindo, mesmo após a falta séria. Então, é de se esperar que essa queda de tensão nesse trecho continue sendo nulo, né? Ou aproximadamente igual a zero, né? Porque é um trecho muito pequeno. A gente sabe que a impedância das linhas existem, mas como um trecho muito pequeno é praticamente desprezível, tanto para a fase B quanto para a fase C. Aplicando aqui a transformação em componentes simétricas, aqui a gente vai usar a transformada inversa, tá? Das quedas de tensão em fase em componentes simétricas, a gente vai verificar que as tensões de sequência 0, 1 e 2 são todas elas iguais, e são iguais à queda de tensão no trecho FF' na fase A, dividido por 3. Novamente, a gente está usando apenas a primeira linha para chegar nessa equação aqui debaixo. Então agora a gente tem condições de desenhar o diagrama de sequência para a abertura monopolar. Nesse caso, a gente vai utilizar duas equações que a gente deduziu na aula de hoje. A primeira condição é que as correntes de sequência devem ser somadas, e quando somadas devem ser igual a zero. As tensões de sequência no ponto F são todas elas iguais, VA0 igual a VA1 igual a VA2, e todas elas são iguais à diferença, né, de tensão na fase A entre os pontos F e F' dividido por 3. Com isso, a gente tem condições de desenhar os três diagramas de sequência positiva, negativa e zero. Tá? Primeiro ponto que eu gostaria de dar destaque aqui é no desenho aqui, na referência do diagrama de sequência positiva, tá? E, na verdade, nas referências de todos os diagramas. Que lá, quando a gente já desenhava lá no falta shunt, né, a gente colocava aqui a referência à Terra. E no caso de qualquer falta série, a nossa referência não é a Terra. A nossa referência é o trecho em que foi feita a secção, em que ocorre a falta série. Então, nossa referência aqui, de fato, é um dos lados desse trecho seccionado, que pode ser F', pode ser F. A convenção, se você pegar a maior parte dos autores, a referência utilizada é F'. Tá? E aí o outro trecho é F. O que nós temos além disso? Nós temos uma fonte, que é a tensão de Thevenin, tá? Em série com impedância de Thevenin. A sequência negativa, nós temos também a referência, um dos lados, um dos trechos dessa falta série, que é o F',
extremidade oposta a F. Não temos fonte, nós temos uma impedância de Thevenin de sequência negativa. Na sequência zero, a nossa referência também é um dos lados da falta séria, um dos terminais, F', no caso, em direção a F. Na sequência positiva, a nossa tensão, a nossa fonte de tensão é a tensão pré-falta. Depois a gente vai ver como calcular, tá? Mas é a tensão vista do trecho F'. A impedância de Thevenin, impedância equivalente de sequência positiva, é nosso Z1, tá? Só que vista de novo do trecho F'. E nós temos também a convenção de sinal, que é importante adotar. E aqui nós vamos adotar que a corrente de sequência positiva ela sai do terminal F', referência, e vai até a barra F, o trecho F seccionado. Na sequência negativa, nós temos a impedância equivalente vista do ponto FF' de sequência negativa, Z2. Temos também a convenção da corrente 2 saindo do ponto F' indo até o ponto F. Na sequência zero, nós temos a impedância equivalente vista do trecho FF' de sequência zero, Z0, e a convenção de sentido da corrente I0 saindo de F' indo até F. Uma vez definido todos os parâmetros, a gente pode fazer a conexão desses três diagramas. Então, se a gente olhar a primeira equação, as correntes sequências, quando somadas, tem que ser zero. Isso ocorre quando a gente faz o curto-circuito do mesmo nó elétrico em todas as redes de sequência. Então, nós podemos curto-circuitar todas as barras F' de todos os diagramas de sequência. Negativo, positivo, negativo com zero. Tá? Então, primeira condição está satisfeita. Segunda condição, a gente pode curto-circuitar o ponto F, porque fazendo assim, né, essa interconexão, a gente garante que as tensões de sequência em F, em todos os diagramas de sequência vão ser iguais. Então, está feito aí o diagrama. Tá? Como vocês podem notar, esse diagrama aqui, ele deve ser feito fazendo um paralelo de todos os três diagramas de sequência positiva, negativa e zero, que é muito semelhante ao diagrama de sequência de análise de falta bifásica terra, né? Que a gente pega os três diagramas, tá? E faz a conexão em paralelo. Claro que aqui tem uma diferença crucial, que difere basicamente o bifásico terra de uma abertura monopolar, é que a referência não é a terra, né? Na abertura monopolar, a referência é um dos lados do trecho seccionado. E vocês nunca podem esquecer disso, né? Que isso aqui é o que difere o diagrama de sequência de um curto-circuito bifásico terra do diagrama de sequência utilizado para analisar uma abertura monopolar. Então, são coisas distintas, tá? Parece ser o mesmo diagrama, mas são diagramas diferentes. E notem também aqui que, da mesma forma que lá um bifásico terra pode não ter corrente sequência zero, em virtude de, por exemplo, o transformador lá, por exemplo, não estiver aterrado, né? Ou um motor lá tiver uma conexão delta, e aí não oferece caminho para corrente sequência zero, aqui é a mesma coisa. Se ambos os lados aqui do trecho seccionado, na fase A aqui, não tiver um aterramento, por exemplo, o transformador aqui conectado no F' não tiver uma ligação Y aterrada, e aqui deu esse outro lado também não tiver um Y aterrado, não há caminho para corrente de sequência zero. Então, pode acontecer de uma abertura monopolar resultar num diagrama em que vocês têm apenas que utilizar o diagrama de sequência positiva e sequência negativa. Muito embora que possa também ocorrer que de ainda existir tensão nessa barra F. Tá? Por exemplo, se tiver um Y aterrado desse lado e não tiver desse lado, tá? Vai existir tensão aqui. Tá? Então, apenas um cuidado aí. Com isso, a gente tem condições de fazer algumas equações que podem nos auxiliar no cálculo desse tipo de falta séria. Né? Então, a gente já viu, né, que para a gente analisar a abertura no monopolar, a gente precisa desenhar os três diagramas de sequência, referenciados aos pontos F e F', e nós vamos fazer essa ligação em paralelo desses três diagramas. Tá? A fonte de tensão pré-falta, ela é igual à tensão de sequência positiva que surge entre os pontos F e F'. Isso aí eu tenho duas formas de calcular. Se eu tiver um circuito com duas fontes em ambos os lados desse trecho, né?
eu posso subtrair essas tensões internas, e aí eu vou obter a tensão pré-falta, que é a tensão de Thevenin, né? Certo? É a tensão que surge no momento que eu faço esse seccionamento. Ou posso obter a partir dessa equação aqui, IL vezes Z1. Por que isso? Tá? Primeiro, IL é a corrente que circula antes da falta. Estaria fluindo ao longo dessa linha antes de houver um seccionamento dessa fase. Por que a gente usa Z1? Porque o sistema, antes da ocorrência da falta série, ela era equilibrada e simétrica. Ou seja, não há elementos de sequência negativa nem sequência zero. Tá? Então, a tensão que surge lá após o surgimento da falta é apenas uma fonte de tensão de sequência positiva. Nós não vamos ter tensão, fonte de tensão de sequência negativa, nem fonte de tensão de sequência zero. Muito parecido com o que ocorria quando a gente fazia análise lá de faltas shunt. Existe uma outra forma de obter isso, que é por meio das tensões internas das máquinas. Tá? Se, por exemplo, se eu pegar aqui um sisteminha desse tipo, se eu imaginar que aqui eu tenho uma tensão E1 e aqui uma tensão interna E2, lembrando que isso aqui tinha carga circulando antes da falta, tá? Então por isso que eu tenho tensões internas distintas, né? Isso aqui pode ser um motor e aqui um gerador, motor. Como há um contato entre os dois terras, essa diferença de tensão E1 e E2 vai me dar essa tensão aqui, ΔVA. Tá? Lembrando que na hora que eu fizer esse seccionamento, quando analisar circuito de sequência positiva, não há diferença potencial. Então, aqui nós vamos ter essa tensão aqui, com polaridade positiva aqui, e essa tensão também aqui, nesse ponto. E1, E2, E1 é a tensão VF, E2 é a tensão VF'. Se eu calcular a diferença desses dois, VF menos VF', eu vou ter meu ΔVA. Isso aqui vai ficar um pouco mais claro quando a gente fizer um exercício. Então, a corrente, tá? A gente já viu quem é a nossa tensão pré-falta. Vamos só dar uma olhada aqui de novo no circuito. Então, nós temos um paralelo, nós temos Z1 em série com um paralelo de Z2 com Z0, tá? Como sendo a impedância total desse arranjo aí. Então, a corrente sequência positiva é a tensão pré-falta dividido por esse equivalente aí. Tá? Se a gente trabalhar aqui essa equação, podemos substituir VPF pela corrente de carga, que circula antes da falta, em Z1, a gente já viu isso no slide anterior. Se a gente trabalhar aqui o denominador também, colocando aqui a equação da associação paralela, tá? A gente chega nessa equação aqui. Corrente de sequência positiva é igual a Z2 mais Z0 dividido por esse trem aqui, que multiplica a corrente de carga vezes Z1. Por que eu coloco essas equações aqui, tá? Na prática, a gente não vai utilizar isso. A gente vai pegar e vai analisar o circuito ali. Mas, descarga de consciência, provavelmente minha, tá? Eu coloco essas equações, tá? Certo? Se vocês pegarem os valores mesmo, se vocês tiverem, por exemplo, todos esses valores aí, basta aplicar essa equação aqui, não precisa desenhar o diagrama, né? Essa é uma alternativa. Sequência negativa. A corrente eu posso calcular aplicando o divisor de corrente, né, da corrente IA1. Uso a impedância sequência zero, que é a impedância do ramo em paralelo com o diagrama sequência negativo, e divido pelo somatório das duas. Tá? Sentido negativo, por quê? Porque a corrente 1 entra aqui por F e vai em direção a F', então está em contraposição a IA2, né? E mesma coisa ocorre também para IA0. Então, ambas as correntes vão ser negativas em relação a IA1. Posso substituir aqui IA1 por toda a expressão que foi deduzida no slide anterior. Se eu trabalhar aqui essa equação, vocês vão ver que IA2 eu posso calcular com menos Z0, dividido pelo trem aqui, vezes a corrente de carga, pré-falta vezes a impedância sequência positiva. Tá? Lembrando que todos esses elementos Z0, Z1 e Z2 são impedâncias de Thevenin vista do trecho seccionado, F'. Tá? Não é em relação à referência de Thevenin. Corrente sequência zero, ela tem uma cara muito igual, muito semelhante à de corrente sequência negativa, só muda
o Z0 por Z2 aqui no numerador. E lá no final também vai ficar muito igual aqui a IA2. As tensões de sequência, elas são todas iguais, a gente já viu isso. Então, eu posso utilizar qualquer um dos diagramas de sequência para calcular VA1, ou VA2 ou VA0. Por opção, eu escolhi de sequência negativa. Por que que eu acho que a sequência negativa é melhor? Primeiro ponto, tá? Eu vou fazer um breve comentário aqui sobre sequência zero. Essa conexão de sequência zero aqui, para existir caminho para ela, necessariamente eu tenho que ter caminho pela Terra em ambos os lados, tanto do lado F' quanto do lado F. Se eu não tiver caminho de terra, tá, em algum dos lados, tiver uma conexão Y aterrada ali, não vai ter corrente de sequência zero, daí eu vou ter condições de calcular por aqui. Tá? Ficaria um seccionamento aqui, mas aqui a conexão aqui no ponto F vai continuar existindo, então vai continuar existindo tensão aqui. Então, sequência zero, eu sugiro não utilizar. Sequência positiva depende da tensão pré-falta, tá? E aí desconta Z1. Pode ser utilizado. Z2 é a mais fácil de todas, simplesmente porque tem apenas uma impedância. Tá? Então, eu sugiro sempre, quando vocês forem calcular essa tensão nessa barra VF, utilizem a sequência negativa. Dica. Tá? Então, menos Z2 vezes IA2. Tá? Se eu substituir aí a corrente de sequência negativa por aquele trem que a gente viu aí 2 slides atrás, a gente vai chegar que a tensão VA2 no ponto F, ou é a tensão VF, é VF menos VF', é igual a Z2 vezes Z0, dividido por esse trem, vezes a corrente de carga, vezes Z1. Tá? Lembrando que isso aqui é a minha tensão pré-falta. E a tensão ao longo do circuito aberto, aqui, quem que é a tensão ao longo do circuito aberto? É VF menos VF'. É delta VA, que é 3 vezes VA2, ou 3 vezes VA1, ou 3 vezes VA0. É igual a esse trem aqui de cima, multiplicado por 3. Aqui nós temos o exemplo que a gente vai resolver hoje. Então, nós temos esse sistema, gerador, motor, transformador, 2 transformadores de linha de transmissão. Tá? Motor consome aqui 80 MVA, com fator de potência 0,85, tensão nominal na barra 3. Então, esses dados aqui, que estão aqui no enunciado, são dados referentes à barra 3, tá? A medição está localizada na barra 3. Então, a gente pode já colocar aqui do lado, eu vou aproveitar esse lado, para colocar que nós temos uma potência transmitida de 80 MVA. Temos aqui uma tensão pré-falta, tá? Que é a tensão nominal. Vou usar aqui a referência de 1 com ângulo 0, P1. Poderia ser qualquer ângulo. Certo? E temos também o fator de potência. Vou botar FP3 de 0,85 atrasado. Após a abertura do condutor da fase A, na barra 2, tá? Então o seccionamento está ocorrendo aqui. Normalmente, assim, quando eu pego os desenhos desse tipo de problema, o desenho vem aqui assim, né? É escrito assim, F e F'. Tá? Junto a barra, porque aqui esse trecho aqui do disjuntor à barra é praticamente o mesmo ponto, né? Certo? Aqui essa impedância aqui é praticamente desprezível. Determine o fluxo das correntes nas 3 fases, tá? Quer saber quanto que é a corrente aqui? Pós-seccionamento. As tensões na barra 3 também quer saber como é que vai ficar essa tensão aqui depois de haver o seccionamento, que essas tensões vão variar em ambos os lados, né? E não apenas para a fase A, né? Varia também para fase B e fase C. E aqui até vocês podem lembrar, né, de algo que acontece muito rotinamente, né, na nossa vida, né? A tal da meia fase, né? Que abre um aerofusível lá e a nossa instalação baixa a luz, né? Isso acontece por causa que
é um fenômeno desse tipo que acontece aqui, né? Tá? É um impacto ali. Na verdade, o que normalmente a gente enxerga no nosso dia a dia ali, quando falta luz, em apenas uma das fases, e se outras casas permanecem com energia a meia fase, é um evento desse tipo, abertura monopolar. Então, por isso que é importante aqui calcular as tensões nas barras, tá? E aí vocês vão ver que as tensões aqui na barra 3, tá? Sofre impacto também nas fases B e C e também na fase A, e não necessariamente a fase A vai cair a zero. Aqui nesse exemplo, se não me engano, até eu acho que ele cai, mas não cai tanto, tá? Enfim, tá? Aqui nós temos dados do sistema, tá? Então a gente tem condições de desenhar os 3 diagramas. Eu vou desenhar aqui já embaixo. Deixa eu pensar onde que é melhor desenhar. Vou fazer aqui. Vamos puxar isso aqui para baixo. E eu vou desenhar os 3 diagramas aqui. Tá? Um embaixo do outro. Tá? Por que que é um embaixo do outro? Vocês vão entender depois que o desenho estiver pronto. Tá? Então, nós temos aqui sequência positiva. Eu vou colocar aqui, primeiramente, eu vou começar desenhando da mesma forma convencional que a gente vem fazendo ao longo da disciplina, com a referência na Terra. Vou colocar aqui a geração G1, reatância subtransitória, reatância síncrona aqui no caso, né? Certo. A barra T1 eu não vou representar. T1, aqui sim a barra T2. Vou fazer aqui o seccionamento F', a linha de transmissão, transformador T2 e o motor. Tá? Lembrando, sequência negativa não muda em nada em relação à sequência positiva. Só muda a questão que não vai ter fonte, sequência negativa. Fechou aqui? Alguma dúvida? Não? Sequência negativa. Sequência zero. Tá? No transformador de G1 a gente tem reatância do neutro, reatância sequência zero, trafo T1. Aqui é tudo Y, tá? Aqui é tudo ligado, tá? Por todos os lados. Tá? Isso aqui eu coloquei um exemplo só para a gente não ficar muito preocupado que isso aqui é delta ou estrela. Depois isso é outro problema adicional que a gente deixa como um exercício. Tá? Então aqui fica igual, F', linha, trafo, e aqui o motor, reatância do neutro, reatância sequência zero. Vamos agora fazer aqui a ligação dos 3 diagramas. Vamos identificar aqui os 3 pontos, F, F', F, F', F, F'. Curto-circuito ponto F com ponto F com ponto F, ponto F' com ponto F', F' com F'. Certo? O que falta aqui? Vamos passar os dados aqui. Sequência positiva, J02, 8% de dispersão, 008, e a linha J.15. Sequência negativa igual. Tá? Sequência zero, reatância neutro, 5%, então fica aqui 0,15 em ambos os lados. Transformadores, desculpa, sequência 0, 4%, transformador 8%, e linha de transmissão 50%. Então agora, o que a gente pode fazer? A gente pode calcular as impedâncias, tá? Essas impedâncias, deixa eu só puxar um pouco aqui para o lado, eu vou escrever aqui do lado mesmo. Impedância é sequência positiva, tá? Vista dos pontos FF', né? Tá? Lembrando que essa referência aqui de cima, ele é apenas um nó elétrico, tá? Então, basicamente o que nós temos aqui é um grande ramo série. Então, impedância aqui, eu não vou escrever a equação, mas é o somatório de todas as impedâncias desse sistema do diagrama sequência positiva. Isso aqui dá ponto 4, ponto 55,
65, 71, né? J.71. Sequência negativa, nós vamos ter uma impedância Z2. De novo, né? A referência da sequência negativa é apenas um nó elétrico, então, basicamente, o que eu tenho que fazer aqui é a soma de todas as impedâncias que estão nessa série aqui. Que, no caso, vai ser o mesmo valor, porque todos os valores são iguais da sequência positiva. J.71. Na sequência zero, também mantenho fixo aqui FF' e somo todos os elementos que estão aqui em série. Fechou, né? Então, aqui agora a gente tem condições de determinar a tensão pré-falta, né? Então, aqui sim, agora sim, nós vamos colocar aqui, vamos ver aqui. Nós temos sequência positiva, F', F. Nós temos uma fonte em série com uma reatância de sequência positiva, que é 0,71. Isso aqui é a sequência positiva. A gente tem também a sequência negativa. Vou destacar aqui também os pontos F' e F, com o mesmo valor. Sequência zero, 1,04. Também esses pontos F, F', 0. Vou curto-circuitar aqui os pontos F e F'. Tá? O que a gente precisa fazer? Agora definir qual o valor de VPF. Tá? Nós vimos ali que VPF eu posso obter de duas formas. Eu posso, nesse caso aqui, calcular a diferença, vou chamar aqui de E1 e E2, tensão interna do gerador, tensão interna do motor, tá? Ou então IL vezes Z1, tá? O resultado é igual, vamos fazer as duas formas, depois vocês na prática decidem o que é melhor fazer. Vamos fazer primeiro por essa equação IDL, tá? IDL, a gente pode calcular a corrente de carga, tá? A partir dos dados aí da barra 3. IDL é quem? Eu posso já transformar isso aqui em PU, lembrando que aqui está tudo na mesma base, não comentei, mas estava tudo sem MVA. Então, nós temos aqui uma corrente de 0,8 MVA, desculpa, é de 0,8 PU, porque 80 dividido por 100 dá 0,8. Tensão é tensão nominal, então a gente não precisa considerar aqui a... Mas vamos colocar aqui, dividido por 1. Tá? Então, isso aqui é a minha corrente nominal. Módulo, né? O ângulo, a gente pode calcular a partir do cosseno φ aqui. Vou botar aqui delta da corrente de carga é igual a cosseno na menos 1 de 0,85. Isso aqui dá quanto? 31,7, tá? Como está atrasado, então, e nossa referência é zero, então é menos 31,79 PU, certo? Então, VPF, que é a tensão vista ali do ponto de falta, né? É IL, que é esse valor aí, 0,8, menos 31,79, vezes J,71. Isso aí vai dar... Vamos lá, então, 0,51. Não, a amplitude é 0,568. O módulo é. E a fase deu 58,21 graus. 58,21. 58. Isso, 58,21. Feito, obrigado. Ó, tá, a gente resolveu por isso. Tá? Eu vou resolver pelo outro só para a gente ter um exemplo, tá? Mas vamos lá, ó. Tensão E1. O que seria a tensão E1? Seria, vamos lá, a tensão na barra. Ó, tensão na barra. V3 somado com essa queda de tensão aqui. Aqui a gente teria E1. Concordam? Tá? Tensão interna pré-falta, né? Então, tensão E1 é V3
mais, aí a gente pode fazer a associação aqui, ponto 15, ponto 2 mais ponto 0,8. Eu vou escrever essa expressão aqui. 0,2 mais 0,8 mais ponto 15. Vezes a corrente de carga 0,8 com ângulo de menos 31,79. Isso aqui, ó, como vocês estão somando, esse V3 já podemos substituir aqui, é 1 com ângulo 0, né? Isso aqui tem que dar maior que 1. Quanto que dá isso aí? Dá 1,2168 com um ângulo de 13,91. Então, tensão E2, tensão interna no motor. Então, agora a gente tem V3 e a gente vai subtrair a queda de tensão nesses elementos T2 e resistência aqui síncrona do motor 1 para descobrir E2. Então, E2 é tensão na barra 3 menos, aí a gente tem uma associação ali, né? 0,08, 0,2 vezes a corrente de carga. E agora sim vai dar aquele valor lá que tu comentou, né, Pedro? 0,9, alguma coisa, né? 0,9023, com ângulo de menos 12,18. E aí, só isso aqui, de novo, só ficou como exemplo, né? Se eu subtrair tensão E1 de E2, tem que dar esse valor aí de 0,568, 58,21. Então, só vamos botar aqui, ó, um ou, né? Ou dessa forma ou dessa forma, tá? Eu acho, na minha opinião, que quase sempre vale a pena usar isso aqui, tá? Mas, enfim. Pode partir de vocês também. Saibam que tem mais de uma forma de resolver o mesmo exemplo, o mesmo exercício. Vamos calcular agora as correntes de sequência, né? Agora sim, a gente pode usar aquelas equações ou pode resolver aqui, né? VPF em série dividido por J.71 em série com um paralelo de 7,1 com 0,04. Então, isso aí vai ser a corrente de sequência positiva. E A1, então, eu vou colocar aqui só a equação. Não vou botar a equação, você já tem lá. 0,568, 58,21 dividido por J.71 mais J.71 em paralelo com J1.04. Quanto que dá isso aí? Eu achei 0,5018 com ângulo de menos 31,78. Certo? E a 2, tá, obrigado aí. A gente faz divisão de corrente, lembrando que agora inverteu o sentido, né? Então, menos Z0 dividido por Z0 mais Z2 vezes IA1. Aqui sim eu vou colocar IA1 só. Se quiser pegar só o módulo aqui para não ter que usar esse J. Dá 0,2982 com ângulo de 148,22. Fechou? E aí, IA0, né, que é a última corrente. Tranquilo, tá? E depois o IA0. Tá? IA0 é só pegar a diferença, né? Vamos fazer aqui, então. IA1 e IA2. Para fugir um pouco lá desse divisor de corrente. Faz por LCK aqui. Tá? Eu encontrei aqui ponto 2036. Isso aí. Com o mesmo ângulo de IA2, né? Calculei as três correntes de sequência, agora eu tenho condições de calcular as correntes de fase. Né? IA, IB e C, que é igual a matriz Fortescue, IA0, IA1 e IA2. Né? Calculem aí, mas eu já adianto que a IA tem que dar 0. Né? Se não der 0, já tem alguma coisa errada aí.
Vou colocar aqui a resposta, né? Eu achei IB 0.7571 com um ângulo de menos 145,57 e IC o mesmo módulo com ângulo de 82 graus. Fechado aqui, 00. Fechou, pessoal? Essa primeira parte, na verdade, agora a gente respondeu a letra A, né? Que são os fluxos de corrente na linha. Isso aí sem um problema, né? Certo? A gente tem uma carga trifásica lá, que é um motor, né? Tem os motores que até conseguem funcionar, né? Os motorzinhos pequenos, tudo. Mas ele fica todo barulhento, né? Tá. E isso aí ia gerar um baita aquecimento capaz de queimar ali, tá? Alguma dúvida, pessoal? O procedimento é sempre esse, tá? Não muda nada disso aqui, né? Tá? Claro que tem todos esses detalhezinhos, como calcular aqui, essa potência aqui pode vir de outra forma, de repente não vem a potência, vem aqui a impedância aqui da carga mesmo, pode ser cargas estáticas também, tá? Não rotativas, enfim. Tá? Só para ficar aqui como exemplo, né, completo, 10,05. Agora vamos calcular as tensões na barra, né? Que tensões são essas? As tensões pós-abertura monopolar, né? Talvez seja algo um dos principais razões da gente estudar esse tipo de abertura, né? Tá? Como é que fica a rede depois de tu perder uma linha ali, uma fase. Saber, por exemplo, se tu continua respeitando, se tu não tem que fazer uma desconexão maior. Então, vamos botar aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. O objetivo aqui agora, tá, é determinar as tensões na barra 3. Vou destacar aqui onde que está a barra 3. A barra 3 é a barra aqui do transformador, entre o transformador e a linha. Aqui, aqui e aqui. Certo? Então, aqui nós vamos ter V31, ou, não, vamos botar outro. VA1, 3. VA2, 3. VA0, 3. Tranquilo? Como é que a gente vai fazer isso, tá? Primeiro, tá? Como é que está circulando as correntes aqui, ó? A corrente I1, tá? Ela sai daqui da fonte. Não, vamos lá. Ela sai de F, faz todo esse caminho aqui. Isso aqui é meu IA1, tá? Meu IA2 faz isso aqui, essa trajetória aqui. E meu IA0 também faz essa mesma trajetória aqui. Sai de F', percorre toda a impedância, ó, sai de F', percorre toda a impedância, que aí é a impedância equivalente, e sai lá no F, e aí vai para o próximo diagrama. Então, o que nós temos aqui? Para calcular, vamos lá, fazer, tem bastante espaço, vamos equacionar aqui, VA1, na barra 3. Quem é VA1? VA1 eu posso pegar a partir daqui, ó, a Terra continua sendo 0 volts. Não muda em nada. Tá? Todas essas terras aqui é 0 volts. Continua sendo a referência do circuito elétrico. Tá? Então, eu posso pegar aqui e fazer o cálculo a partir desses 0 volts e somar as quedas de tensão até chegar a VA1. Que é semelhante ao que a gente fez lá quando a gente calculou as tensões internas, né? Pegou a tensão interna, subtraiu, descobriu V3, ou pegou V3, subtraiu, descobriu a tensão interna I2. Agora a gente está fazendo o contrário, né? Notem que aqui o sentido da corrente de carga continua sendo o mesmo sentido da corrente de sequência positiva. Tá? Por isso que é uma soma, né? Então nós teríamos E2 mais corrente de sequência positiva, que multiplica J.2 mais J.08. Tá? Vamos trazer os valores aqui. Então, VA1
na barra 3 é igual a tensão interna D2 mais a corrente A1, que multiplica J ponto, aqui é 0,8, né? Ponto 28. Alguém conseguiu encontrar esse valor? Não? Eu encontrei 0,959 com ângulo de menos 4,24. Isso aí. Fechou? Então tá ótimo. Vamos lá para a sequência negativa. Lembrando, ó, 0 volts, eu vou somar as quedas de tensão no motor e no transformador para chegar à tensão de VA2 na barra 3. Então aqui nós temos VA2 na barra 3 é igual a corrente sequência negativa que multiplica J.28. Eu encontrei aqui, professor, 0,0835 com ângulo de menos 121,78. Fechou, tá? Nota aqui, ó, que a tensão de sequência negativa não é tão alta, né? Ó. Mesmo tendo uma perturbação tão grave aí, que é tirar uma fase, o sistema ainda está tentando se manter equilibrado, né? Quanto mais sequência negativa, mais desequilíbrio. Tá? Reforçar alguns conceitos aí, da qualidade de energia. Sequência zero. A gente parte ali da referência, 0 volts, e soma a queda de tensão em todos esses três elementos aí, do motor e do transformador T2. Então, VA0 na barra 3, é a corrente sequência 0, VA0, que multiplica 0,15, 0,04, mais 0,08. Eu encontrei aqui, professor, 0,05497 com ângulo de menos 121,78. Isso aí. Fechou então, pessoal? Então, tem as tensões de sequência na barra 3. Agora é só transformar tensões de fase. Né? Vou botar aqui VABC na barra 3 é igual a matriz de transformação de componentes simétricas vezes V012 na barra 3. Tá? Lembrando de manter essa mesma ordem. Primeiro sequência 0, depois sequência positiva, depois sequência negativa. Pessoal, eu encontrei aqui ponto 90, ponto 97, 1.01. Isso aí, professor. Isso aí. Menos 12,05. Isso. Ponto 97, 18. PU. Fechou? Tá. Respondida a segunda questão. Se for perguntado assim, ó, qual que é a variação da tensão na barra 3, em virtude da abertura monopolar, vocês ainda podem continuar esse cálculo aqui. Vocês podem calcular fazendo uma subtração, né, a diferença mesmo. Vou fazer aqui só para fase A. Delta VA 3 é igual a VA na barra 3, sei lá, botar aqui 0, que aí seria a condição inicial, menos VA3, que é a tensão durante a falta, que é só para usar que é a mesma notação que a gente utilizou lá quando a gente fez análise por matrizes. Então, isso aqui seria 1 com ângulo 0, menos 0,9034, com ângulo de menos 12,05. 0,2216. 0,2216. Ângulo de 58,29. Perfeito. Vocês podem fazer também de forma análoga para VB3 e para VC3, tá? Só não pode esquecer de mudar essa referência aqui, né? Por exemplo, a tensão na fase B é 1 com ângulo de menos 120, né? E na fase C, 1 com ângulo de mais 120, sequência de fase direta. Mas aí vocês pegam esses mesmos valores.
Se alguém quiser calcular ali agora, vamos fazer só para deixar pronto. Então, as tensões são bem baixinhas, né? E aí, pessoal, alguma coisa? 0.02822 Tá, 2. deu menos 122.006. E aqui o outro também vai ser um 0. Acho que vai ser quase a mesma coisa. É 0.0287, com ângulo de menos 121,07. Achei estranho. Isso aí. O de cima é 0.6, professor. 0.6. Ali no ângulo, né? Não é 0.1, é 0.6. Ah, 6. Mas deu quase igual, né? É isso aí mesmo que é de se esperar, né? Fechou, pessoal? Até deixa eu fazer outro comentário aqui. Vocês notaram que continua tendo tensão aqui na fase A, né? Baixou para 0,9, mas continua tendo tensão. E essa tensão, tá? Sei lá, eu não... Alguém se lembra de cabeça, assim, quanto que são os limiares lá do Protist? 0,95 e 1,05? 0,9505, não daria aqui. Mas para subtensão até um pouco maior, né? Não é só 0,95, dá para descer um pouco mais, né? É que depende de quanto tempo fica nessa situação. Sim, Né? com certeza. Mas o que eu quero comentar aqui, ó, pensando na transmissão, essa correção aqui você até consegue meio corrigir no transformador, né? Com ajuste de etapa, né? Por uma das fases, por um tempo. Se for necessário tentar operar por algum tempinho ali, um pouco mais prolongado, tu consegue manter. Tá? Aí tu aumenta isso aqui, claro, vai aumentar todo mundo junto, né? Mas aí tu tenta achar um intermediário que aí tu consiga resolver para todo mundo. Né? Tá? Lembrando que é assim, ó, mesmo que tenha seccionamento aqui, o fato de ter um transformador, principalmente um transformador de alta estrela aqui, o transformador de alta estrela vai distribuir essas correntes, mesmo que não tenha corrente na fase A, ele gera correntes em todas as fases do outro lado. E aí tu consegue também continuar alimentando. Então, dá para dar uma contornada isso na prática. Faltou um ponto que não está aqui no problema, mas a gente poderia fazer, é calcular essa tensão ali no vão mesmo, que é 3 vezes VA, né? Certo. Então, vamos fazer aqui, só aqui embaixo, aqui um adendo, só para ficar como um exemplo também. Tensão no ponto, no local da falta, né? Ou quer dizer, ao longo da falta, né? Que é o trecho F', né? Então, para isso, a gente precisa calcular. Aí você pode usar qualquer uma das tensões, né? Pode ser VA2, pode ser VA0, pode ser VA1. Então, vamos usar VA2, tá? Lembrando que, vamos só botar aqui, VA0 é igual a VA1, que é igual a VA2, que é igual a menos Z2 vezes IA2, tá? Z2, se eu não esqueci, é 0,71, tá? E A2 é esse trem aqui, né? Esse valor aqui, 0,2982, com ângulo de 148,22. Isso aí deu uma tensão de 0,21. É, 0.2117 com ângulo de 58,22. Tá, obrigado, Juliano. E aí essas correntes, essas tensões são todas iguais, e aí eu posso determinar meu delta F', tá? Que é menos delta V, tá? Ao longo, né? Aqui são 3, né? Delta VA, delta VB e delta VC. T vezes VA0, VA1 e VA2. E aí, isso aí vai dar, só, eu estou fazendo só para confirmar, né? 0,6352 com o ângulo de 58,22, 0 e 0. Tá? Lá no slide a gente viu que daria para multiplicar por 3, né? 3 vezes VA, 2. Poderia, né?
3 vezes 0,2117 é aproximadamente, não é igual, né? 0,6352 com esse ângulo. Achei que tivesse algum erro aqui na minha calculadora de precisão. Tá? E aí bateu também aquelas nossas condições impostas iniciais, né? Como o trecho F' continua existindo, né? O contato entre esses dois nas fases B e C, então continua sendo a queda de tensão nula nessas duas fases. Então aqui a gente, de fato, validou todo o nosso cálculo. Tá certo. Se vocês quiserem, ó, aqui tem todos os exercícios já nesse sistema. Vocês podem alterar aqui, botar delta estrela aterrado, e tentem verificar que diferença que dá nas respostas aí. Vocês podem fazer todo esse cálculo aí, tá? Vocês que costumam já fazer essa programação em Python, né? Certo? Tentem fazer um exercício desse resolvido em Python e comecem só a brincar ali com essas transformações aqui, tá? Que vai acontecer os casos que eu comentei lá no início da aula, de não ter corrente de sequência zero, daí ter que fazer defasamento de 30 graus, enfim, tá? Todos aqueles problemas lá que a gente viu ao longo também podem acontecer aqui, em virtude dessas ligações. Eu acho que era isso, pessoal. Então, boa semana.